Dando sequência nas entrevistas, hoje vamos falar com o candidato a prefeito, Alexandre Nicola, do PDT, né? E como tem o vice dele, o Vitor Machado. Alexandre, fala um pouquinho para nós aí sobre você, sobre o Vitor, né? Quem são aí? Ixi, Maria. Tá. Aí, beleza. Boa noite a Ponte São João, aos moradores da Ponte São João. Sou Alexandre Nicola, candidato a prefeito pelo PDT. Sou casado, tenho 2 filhos, o Felipe e a Ana Clara. Meus filhos estudam em EMEB, Escola Pública Municipal. Moro no Jardim Esplanada. Tenho parentes na Ponte São João, vários. E estou aqui para tratar especificamente de assuntos da Ponte São João. Combinei com o Zé Carlos antes. Eu tenho sim propostas para educação, saúde, propostas para toda a Jundiaí, mas acho que nesse momento é importante falar para esse bairro que eu considero o bairro mais abandonado da cidade pelo poder público. Eu vou repetir, é o bairro mais abandonado pelo poder público atualmente, e durante a entrevista eu vou explicar isso melhor para vocês, moradores do bairro. Legal. E quem é o Vitor Machado, que é o seu vice, hein? Vitor Machado, meu vice, ele tem 55 anos, se não me falha a memória. Ele é do Sindicato dos Alimentícios de Jundiaí, administrador de empresas, morador do bairro do Jardim do Lago, atualmente mora no Jardim Tamoio, também uma pessoa preparada para contribuir na administração da cidade. Legal. Alexandre, você estava me falando aí sobre a Ponte São João, né? Sim. Quais os seus projetos aqui para o bairro que você pode nos falar aí? E envolvendo, logicamente, toda a Jundiaí. Tem um projeto importante que tem interferência direta no bairro, interferência positiva que eu digo, que é transformar Jundiaí numa cidade turística. Jundiaí tem um potencial turístico magnífico, principalmente num bairro próximo aqui, que é o Caxambu, que tem restaurantes de qualidade, produtores rurais, enfim. O Caxambu está preparado para ser um bairro turístico. E o meu projeto começa pelo centro da cidade. Eu vou transformar as ruas Rosário e Barão em calçadões, não vou mais passar carros nessas 2 ruas. E esses calçadões vão ser a partir da Praça do Fórum, que é a Praça Tiburcio Estevão de Siqueira, até a Praça Rui Barbosa. Então, sem carro nenhum. E para dar mobilidade ao cidadão, eu vou colocar um circuito de bonde gratuito para que as pessoas possam ir de um lado até o outro com conforto. Vai vir turista que vai poder tirar foto dos nossos bondes, eu tenho certeza que eles vão atrair muitos turistas para a cidade. Enfim, é um resgate de um centro que está abandonado. Como a Ponte São João está abandonada. Nas pontas desse circuito de bonde, perto da próxima Praça Rui Barbosa e no Largo São Bento, nós vamos criar 2 bolsões de estacionamento para suprir as vagas de estacionamento que serão perdidas no centro. Enfim, transformar Jundiaí em cidade turística, e esse é o principal ponto. Eu quero revitalizar também as ruas, as principais ruas comerciais dos bairros, e no caso da Ponte São João me refiro especificamente ou principalmente às ruas Carlos Gomes e Avenida São João. Tem que revitalizar, tem que deixar bonito, tem que pensar em reurbanização e tem que resolver uma questão, quando eu falo de cidade turística, mas não só por isso, é por uma questão de dignidade também. Temos que resolver a questão dos moradores de rua. Se você pega o circuito que começa lá atrás do Terminal Central, Largo do Rosário, sobe até o centro, desce até aqui a Ponte São João, ou que parte da Vila Arens até aqui, tem milhares de moradores de rua, milhares. É muita gente na rua, muito pedinte, muita gente precisando de comida, sem teto. É uma situação calamitosa. E é engraçado que vendem Jundiaí como se Jundiaí fosse Copenhague, da Dinamarca, ou como se fosse Genebra, da Suíça. Não, Jundiaí é uma cidade brasileira avançada, uma cidade boa para se morar, mas com uma questão social grave, que eu vou enfrentar. E como eu vou enfrentar essa questão grave para que, se Deus permitir, nesses 4 anos, a gente consiga elevar o padrão da nossa cidade, eu vou criar uma cooperativa para que os moradores de rua possam ganhar dinheiro. Eles cuidarem do nosso lixo, não é nem lixo, dos nossos materiais recicláveis,
para que possa ter renda. Eu sei que muitos dos moradores de rua da Ponte São João, do centro, já fazem isso, mas eles vão fazer isso dignamente no espaço adequado, que é o nosso Geresol, que fica no Distrito Industrial. Para quem não sabe, Jundiaí coleta diariamente cerca de 700 toneladas de resíduos sólidos, tá? De recicláveis, não o orgânico. E Jundiaí só consegue fazer a triagem de 60% disso. 40% do nosso reciclável, infelizmente, vai para o aterro sanitário. Mas eu não estou falando só dos 40% que essa cooperativa cuidaria, eu estou falando para ela cuidar de todo o reciclável. Então o projeto a prefeitura continua com a coleta, os catadores em espaço adequado lá no Geresol, com dignidade, fora da rua, fora da Avenida São João, né? Chega desse povo ficar pela rua de maneira indigna, enfim, é péssimo para a saúde pública, péssimo em todos os sentidos. Então, dar dignidade a eles nesse espaço. E eu vou lutar muito por isso. Nós vamos tirar aquilo que é o mecanizado da triagem dos resíduos, não vai mais ser mecanizado, são os catadores que vão cuidar disso. Vai ser um rearranjo que eu vou fazer junto à empresa concessionária. E, além disso, num primeiro momento, nós vamos dar uma bolsa para eles, que não é municipal, não é recurso do município de Jundiaí. Tem um programa do governo do estado que destina R$350 para que esse povo, é dirigido a eles, R$350 por mês, como uma complementação para que eles possam ter um pouco de dignidade no início. Mas eu tenho certeza que em 6, 7 meses, esse dinheiro não vai mais ser necessário, porque, para quem não sabe, lixo é caro, lixo dá dinheiro. E eu estou falando lixo num termo pejorativo, mas de fácil entendimento. Enfim, o lixo é caro, então que eles ganhem dinheiro com isso e a gente possa tirá-los da rua. Essa é a primeira oferta que nós vamos fazer a eles. A segunda é clínica de tratamento, de recuperação. Aqueles que precisam de clínica, nós vamos fazer convênios com clínicas sim, para enfrentar essa questão de frente e de novamente, né, a questão de dar dignidade a eles. Então, enviá-los às clínicas. E aqueles que ainda permanecerem na rua, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Por quê? Porque nós estamos dando oportunidade de trabalho, oferecendo clínica de recuperação. Vai ficar na rua por quê? Nós estamos fazendo o máximo possível. Aí nós podemos partir para uma outra conversa, inclusive negociada com a população. Porque chega de morador de rua. A Ponte São João sofre demais com isso. E eu vejo que já há coisa de 10, 15 anos, essa população de rua aumenta e os nossos gestores simplesmente não lidam com o assunto. Então tem que enfrentar isso. E para que eu torne Jundiaí uma cidade turística e bem vista pelo Brasil, eu tenho que enfrentar isso. Mas o enfrentamento não é só pelo turismo. O enfrentamento é para que melhore a vida da população. A Ponte São João não merece isso. Eu sei que não merece ninguém. Nem eles merecem estar na rua. Acho que a gente tem que dar oportunidade para eles. Alexandre, saúde. Saúde para Ponte São João. Pois é. Bom, a população da Ponte São João sofre com mais essa questão. Tem lá o PA da Ponte, que é em uma casa, uma situação complicada, uma rua difícil de estacionamento. Aí um dos nossos prefeitos, não, o atual, o anterior, resolveu trazer as UPAs para a cidade. Uma ideia ótima, perfeita, é isso. A UPA é excelente. Só que ele não conseguiu construir. Quem o substituiu também não construiu a UPA está lá abandonada. E não, tem que, se bem que eu acho que todos os candidatos a prefeito estão falando isso. Parece que virou unanimidade. Que bom, tem que terminar essa UPA. E eu tenho divergência em relação a essa história de clínica da família, viu? Se eu for o prefeito, se a população me eleger, eu vou pensar direito. Não sei se é clínica da família. Talvez seja as duas coisas, UPA e clínica da família. Mas acho importante a unidade de pronto atendimento, sim. E tem que construir. Não dá mais. O PA da Ponte não dá mais. Já está esgotado. Você entra lá, é uma situação calamitosa. Todo mundo sofre. Médicos e enfermeiros, pacientes, enfim. É uma situação péssima. Então tem que resolver. Tem que dar maior... A Ponte São João é um bairro, como vários bairros de Jundiaí, que tem muitos idosos. E o idoso precisa de atenção especial. O idoso trabalhou a vida inteira para ter um conforto, dignidade. Então tem que dar atenção, sim, para a saúde do idoso. Tem um outro projeto para a saúde que, a médio prazo, ele diminui as filas da saúde,
que são os agentes comunitários de saúde. Jundiaí tem uma equipe pequena, nem entrei na quantidade de membros, eu sei que são poucos, tem que levar agentes comunitários de saúde para toda a cidade, inclusive para Ponte São João, que inclusive é um bairro de idosos, é interessante, ou melhor, não é exclusivamente de idosos, mas tem grande população idosa. Para que o agente vá até a casa dessas pessoas, converse, saiba sobre a saúde, se tem diabetes, pressão alta, enfim. Isso, a gente sabe que a médio prazo isso resolve muito a questão da saúde e diminui, inclusive, o atendimento médico ali na unidade básica ou, no caso da ponte, da UPA. Então, acho que essas são as duas principais ações para a saúde, falando de Ponte São João. Alexandre, em Jundiaí, no caso da educação, a prefeitura é responsável, logicamente, até aí, o 5º ano, né? Mas nós temos um déficit também de faculdade aqui. Nós só temos uma faculdade estadual, que é a FATEC, né? Que é uma faculdade de tecnologia, né? Excelente, por sinal. Você, na educação, o que você tem aí para falar para a gente aí? Vamos falar de educação? Sim. Não, eu estava pensando em, como eu havia falado, de propor que acessassem o site. Legal, pode ser. Pode ser? Pode. Não, porque acho que eu falei da questão dos moradores de rua, né? Da saúde. Acho que eu poderia arrematar falando de segurança pública. Tá, pode ser. Aí, tá. Pode ser. Tá. Qual que é o seu endereço na internet? Você não vai ficar chateado. Não, né? que é isso? Não. Qual é o seu endereço na internet? alenicola.com.br. Tá, legal. Então, Ale, depois a gente passa de novo aí. Tá, depois a gente passa de novo aí. Não, eu até vou falar. Então... Não, porque eu notei, né? Eu recebi muitas mensagens das pessoas falando: nossa, mas aí, rapaz, como é que eu assisti 1 hora e meia? Eu já falei para o Politizando, para vários grupos, né? Várias iniciativas como a de vocês aqui, né? Então, eu talvez se eu fale especificamente para o bairro, fique mais... Legal, pode ser. Assistível, né? Mas a gente, só para você saber, nós temos o projeto de trazer uma FATEC para Jundiaí, só que, infelizmente, só mais uma, não precisa ser necessariamente FATEC, mas a princípio FATEC, mais uma unidade, só que só tem terreno em Jundiaí para isso lá no Novo Horizonte. Então, trazer uma FATEC lá para o Novo Horizonte, que é o único lugar que tem um terreno, porque Jundiaí tem dificuldade de terrenos públicos, ele tem poucos, né? Eu gostaria de centralizar uma FATEC, mas eu não tenho como colocar. Realmente. Tá. Vamos pode seguir. De segurança pública? Vamos lá. Segurança pública, Alexandre. O que você pode nos falar aí, né? Então, José Carlos, assim, eu sei que se nós dermos uma solução para a questão dos moradores de rua de Jundiaí, como eu disse, são milhares, e a maior parte deles está na Ponte São João, inclusive. Se nós dermos solução para isso, nós já reduzimos muito a questão da segurança pública. Resolve? Não, mas reduz muito. Eu tenho certeza que vai trazer mais sensação de segurança e a própria segurança para a população da Ponte São João, não tenho dúvida disso. Mas, além disso, tem que ampliar o monitoramento por câmera. E digo mais, tem que ser uma ampliação tão grande, e eu falo isso não só para a ponte, mas para toda Jundiaí, que os olhos humanos não vão conseguir dar conta. E aí entra a inteligência artificial, como acontece em muitos lugares do mundo e cidades do Brasil. Então essas câmeras, você joga os parâmetros ali de segurança e a câmera faz o trabalho, né? A inteligência artificial faz o trabalho que os olhos humanos não conseguem fazer, né? Isso traz muita segurança, sim. Eu sei que a Ponte São João precisa de guardas municipais, tem que ter atenção para isso. Só que aí o sistema de segurança de Jundiaí também vai ser todo monitorado por inteligência artificial. Então aí é questão assim, pode acontecer de que caia tão drasticamente a violência e a insegurança na Ponte São João que outros bairros sejam vítimas. Não tem problema, a inteligência artificial vai atrás, se antecipa, ela percebe, né, onde estão acontecendo os problemas. Mas eu tenho certeza que se nós conseguirmos, e nós vamos trabalhar muito por isso, acabar com
resolver, acabar um termo ruim, mas resolver a questão dos moradores de rua dessa região que eu te falei aqui, que é a Ponte São Jotão inclusa, nós melhoramos muito a questão da segurança. Com o monitoramento e tornar o trabalho da Guarda Municipal mais incentivo, não só mais intensivo, e eu digo guarda, mas não só guarda, né? Porque Jundiaí tem um gabinete de gestão integrada de segurança pública, que é Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, enfim, ele tem essa responsabilidade deve ser compartilhada, sim, e vamos trabalhar muito por isso. Pretendo ampliar o efetivo da Guarda. Eu tenho um irmão que é inspetor da Guarda, eu conheço a Guarda Municipal como poucas pessoas conhecem, conheço muitos guardas, enfim, eu sei as questões da Guarda e sei que tem que ampliar o efetivo, sim, porque tem guarda se aposentando e não tem reposição. Mas já havia um déficit antes da aposentadoria deles, ou seja, tem que ampliar o efetivo. Uhum. Legal. Alexandre, uma outra coisa que eu preciso perguntar para você. Habitação popular. Habitação popular, vamos lá. Então, a gestão anterior criou pouco mais de 2.000 unidades de habitação popular, principalmente com a FUMAS, né, A última gestão não investiu um centavo nisso, não foi erguida nenhuma habitação, nenhum edifício, nada, e ficou por isso mesmo. Outra questão que tem que ser enfrentada, porque quando a gente fala de enfrentar a questão dos moradores de rua, isso também tem um link com a habitação popular, porque você dá dignidade para essa pessoa, por que não ofertar uma residência para que ele não volte à situação de rua? Então é importante, tem que investir em habitação popular, sim. Qual é o déficit atual? 10 mil, 15 mil? Deve estar em torno disso. Aliás, tem um detalhe, eu decidi nessa campanha que eu não vou ficar falando muito de números, porque eu notei que toda vez que numa administração aparece alguém que fala demais de números, a coisa dá errada, porque eles acabam nos enganando. Então você tem secretário de finanças que parece um gênio falando de números. É impressionante, mas eles sempre nos enganam. Sempre nos enganam. Então eu falei, não vou ficar falando de números, eu quero ter um secretário de finanças que seja muito bom na área, mas que, sobretudo, pense no lado humano. Eu quero isso. Pense nas pessoas. O valor central de uma cidade são as pessoas, não é dinheiro. Dinheiro não é custo, né? Então, quando se fala em dinheiro usado pela Prefeitura de Jundiaí, não é custo, é sempre investimento. O custo da saúde, o custo da educação, não, é investimento, não é custo. A habitação popular, que custo? Não, é investimento. É dar dignidade para as pessoas. Então, quero ter um secretário de finanças que pense dessa forma também. É cuidar das pessoas e dar oportunidades para elas. E na habitação popular não vai ser diferente, não. Temos que enfrentar isso e construir muitas. Eu não tenho uma meta porque eu não cheguei lá. Mas chegando lá dá para criar uma meta assim e dá para começar a fazer. Alexandre, nos últimos anos aí, você falou que você é de Jundiaí, né? Você deve ter 47 notado, né? anos de Jundiaí. Você deve ter notado, né, que muitas empresas deixaram a cidade, tipo a Vulcabras, a Sica, né? E agora, nos últimos, acho que 1 mês, 2 meses aí, a Dana, né, informou que vai deixar a cidade. Qual é o seu plano de governo aí para evitar que essa evasão das empresas de Jundiaí e o desemprego também na cidade? Então, Zé Carlos, acho que Jundiaí tem certo salto alto quando a gente fala de indústrias, porque as empresas saem e os governantes não se preocupam com isso. Eu vejo que é salto alto. Não, você tem que dar incentivo a quem está para que ela não saia e tem que dar incentivo a quem quer chegar. Jundiaí, eles dizem que é um polo de logística. De fato é um polo de logística. Nós perdemos o armazém da Amazon para Cajamar. Sim. A Amazon se instalou em Cajamar, mas Jundiaí é muito melhor de logística do que Cajamar. Cajamar só tem Anhanguera, nós temos a Anhanguera, Bandeirantes, Dom Gabriel e etc. E por que nós perdemos esse armazém da Amazon? Então tem que ver isso. É importante. O que não foi um, foi 4. Ah, foi 4. Foi 4. Tá, legal. O que eu quero é sentar com a Associação Comercial Dirigentes Logísticas, Ciesp. A Ciesp tem o Forces, que estão sendo 52 entidades de cara, em janeiro.
sentar com eles e conversar. Escuta, qual é a condição? Como está o pagamento de impostos? Qual a dificuldade? O que a cidade precisa para a gente ampliar a nossa industrialização? Jundiaí é um parque industrial gigante, mas sempre há espaço para que outras empresas venham. Então, mas tem que dialogar, não dá para se fechar. Eles pagam impostos. Eu tenho interesse em dialogar com a Ciesp, com o Forces, com o CDL, que são os dirigentes lojistas, mas acho que tudo faz parte, tudo faz parte. E é interessante que Jundiaí, em 2013, criou o Parque Tecnológico, Lei Municipal, Parque Tecnológico de Jundiaí. E foi doado um terreno, inclusive, para esse Parque Tecnológico pela Fundação Sintra Godinho, terreno de 215 mil metros quadrados. Pois bem, hoje o Parque Tecnológico é pasto, tem vaca lá. 7 anos se passaram e não foi criado o nosso parque. E aí empresas de tecnologia vão para onde? Sorocaba, que tem parque tecnológico, Campinas, que tem um polo tecnológico gigantesco, e São José dos Campos, que também tem parque tecnológico. Então nós estamos ficando atrasados. Quantas empresas poderiam ter se instalado nesse lugar? Então, é urgente. Tem que cercar o lugar, tem que instalar tudo que tiver de mais moderno em termos de captação de energia, energia solar, energia eólica, porque é um parque tecnológico, então tem que ter isso de ponta. Tem que ter reuso de água e tem que bater na porta. Bater na porta ali no Vale do Silício, na França, na Inglaterra, na China, na Itália, trazer empresas de tecnologia para Jundiaí, para que a gente não continue perdendo essas empresas para outros lugares. Só esse parque tecnológico tenho certeza que vai gerar milhares de empregos para a cidade. Enfim, propostas tem, vontade tem, da minha parte, porque veja bem, um parque tecnológico aí, lei criada, terreno doado e 7 anos sem ninguém fazer nada, é um atraso. E tecnologia é o ramo do negócio do futuro, não é? Sim. Enfim, estamos perdendo espaço. Enquanto nós estamos assim, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos estão nadando de braçada, porque a Jundiaí não consegue concorrer com eles. Então, acho que, a princípio, são essas propostas. Alexandre, falando resumidamente, você falou aí, para suas considerações finais, seu plano de governo. Meu plano de governo. Meu plano de governo, Zé Carlos, sobretudo pensar nas questões graves da nossa cidade. Jundiaí é uma cidade boa para morar, é evidente. Eu sou nascido em Jundiaí, também. Morei na Colônia, morei no Jardim Guanabara, próximo ao Retiro. Eu voltei à Colônia, morei na Vila Arens, hoje eu moro no Jardim Esplanada, Vila Progresso. Conheço a cidade, é uma cidade boa de fato, mas que tem muitas questões. É o que eu falo, Jundiaí não é Copenhague. Os nossos governantes vendem Jundiaí como se fosse. Jundiaí não é Genebra, embora eles vendam como se fosse. Não, Jundiaí é uma cidade grande, com potencial, boa de morar, mas que tem questões a ser resolvidas. Eu quero encarar de frente isso e enfrentar. Tem um detalhe, tem um projeto que eu acho interessante, até pela minha formação, eu sou sociólogo e cientista político. Nós precisamos começar a pensar a longo prazo. Então eu vou criar, no meu governo, o Fórum de Planejamento e Desenvolvimento de Jundiaí. De cara, para se pensar Jundiaí até 2030. Então, são entidades, como eu falei, Ciesp, Associação Comercial, enfim, quem tiver interesse em participar, e todas serão convidadas, sentar e pensar. Pessoal, primeiro ano, legal, o orçamento não é nosso, mas vamos começar a pensar Jundiaí juntos, vamos enfrentar os problemas juntos? A responsabilidade é do prefeito. Mas eu tenho certeza que desse fórum sairão propostas excelentes para a cidade, propostas melhores que aquelas que o prefeito tem, eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. Nós temos empresários de Marcelo Cerezer, por exemplo, eu não tenho dúvida que se eu convidar a Ciesp, e especificamente o Marcelo Cerezer, ele vai querer dar a contribuição dele para a cidade. Eu não quero que a Cerezer saia de Jundiaí, eu quero segurar a Cerezer. Então tem que oferecer coisas boas para eles e, sobretudo, ouvi-los. É interessante ouvir os empresários, os comerciantes. Então, as minhas propostas para Jundiaí basicamente são essas e nós precisamos pensar a cidade à frente. Muitos países do mundo fazem isso e se dão bem quando começam a pensar, independente de quem está no governo. E eu espero que esse fórum
continue existindo indefinidamente, né? Porque com certeza é para o bem da nossa cidade. Para encerrar, peço o apoio de todos. Acreditem em Jundiaí. Jundiaí é boa. Acho que o caminhão atrapalhou um pouco. Está tranquilo. Deixar o pessoal trabalhar um pouco, né? Sim. Tá? Então, Alexandre, mas assim... Mas eu vou... Eu finalizo e... Finaliza, sim. Aí eu falo do meu site pro pessoal. Isso, com certeza. Tá? É que é o horário que eles passam, né, rapaz? Se é que você falou do lixo, né? Só aproveitando um pouquinho, né? O nosso lixo é muito rico, né? Claro. Se for coletado corretamente, investido numa coleta seletiva verdadeira, esses caminhões com certeza não andam tão lotados. A Né? coleta já é boa. Mas Sim, é boa, mas tem que melhorar. Sim. Tem que melhorar mais. Eu acho que tem que melhorar. Sim. Tá? Tem que melhorar mais aí. E você citou também, né, do polo logístico que é Jundiaí. Então, Alexandre, eu atuei 27 anos nessa área, né? Nós não perdemos só a Amazon, Sim, tá? sim. Nós perdemos para a Louveira o Mercado Livre também, Sim. né? Então nós perdemos muita empresa Claro. nos últimos tempos aí, Sim. tá? Querendo não é prestação de serviço, mas assim, Não, para a gente Gera emprego. Claro. Né? E eu preciso que a população da minha cidade trabalhe. Então, Alexandre, pode Vamos... fazer suas considerações finais aí. Então acho que é isso. Eu até pedi licença para o Zé Carlos para não falar de muitos assuntos, para que o vídeo não demorasse tanto, mas eu vou deixar aqui que o meu site, alenicola.com.br, lá está meu plano de governo completo. Eu vou disponibilizar meu celular também, que é o 983710110. Acho que o Zé Carlos também consegue colocar aí no vídeo. Eu agradeço a todos o espaço dado. É importante dialogar com a população também. Podem me chamar para uma visita, eu compareço, não tem problema, a gente conversa mais. Sobretudo, eu tenho 47 anos de Jundiaí, quero o melhor para a minha cidade e sei que a gente pode melhorar e muito. Um grande abraço a todos. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço.